Infelizmente, como você mesmo disse, os falsos profetas estão aí para confundir os caras que realmente têm valor. Por exemplo, toda academia tem aquele cara que é muito bom de porrada, aquele cara que mete a porrada em todo mundo, mas ninguém sabe quem ele é. Toda academia tem um cara que é a carne de pescoço de todo mundo. Você pode ser o atleta top, esse cara chega e vai dar vida ruim para todo mundo. Bem-vindo, pessoal, a mais um episódio maravilhoso do Reis Sem Trono. Desta vez, um internacional, Portugal-Brasil. E temos aqui o grande capitão Fernandão, o responsável pela Team Big e a pessoa que assumiu com todo o orgulho o cargo do papel do Guto Nasser. Para mim, Fernando, é um prazer, até porque é a primeira vez que estamos a falar assim, mas eu sinto que já te conheço a vida toda, de tantas vezes que o Guto falou de ti e tantas vezes que eu ouvi e ele a contar histórias vossas. É um prazer. Prazer é todo meu, que agradeço. Me sinto honrado, privilegiado por ter carregar essa responsabilidade, né, de estar dando continuidade ao legado do Augusto Nasser aqui no Brasil. E muito obrigado aí por vocês estarem fazendo contato. E vamos conversar bastante sobre as grandes histórias do Augusto, seus feitos e as suas grandes conquistas dentro do esporte. E ele mudou a vida de muita gente aqui, vai ser legal estar falando. Seja bem-vindo. Fernando, nós começamos sempre com uma pergunta base de início de conversa que é quando é que se iniciou os esportes de combate e as artes marciais na tua vida, com que idade e porquê? Eu comecei aos 27 anos de idade, já comecei bem tarde. Comecei porque eu estava com uma depressão, aguda, né? E procurei uma ajuda ao médico, procurei o psicólogo, e o psicólogo falou para mim, olha, eu vou ter que te encaminhar para um psiquiatra, porque o sentido que você se encontra, nós vamos ter que te medicar. E naquele dado momento, eu trabalhava no serviço de saúde aqui do Espírito Santo, Brasil, o SAMU 92, a emergência, né? Sim. E eu era um dos condutores lá, né, dos socorristas. Aí na Europa fala-se paramédico, né? E atuava na linha de frente e aquilo estava me atrapalhando a desempenhar minha função. E aí o esporte chegou de uma forma muito inusitada, porque eu não queria me medicar, eu achava um absurdo ter que me medicar. E aí procurei uma academia próxima de casa, onde tinha um professor chamado Renato Lima, onde eu conheci ele de forma muito inusitada, comprando camisa com um revendedor. Foi uma coisa até engraçada. Estávamos comprando a camisa com o mesmo revendedor e foi feito o convite. Entrei na academia e cheguei lá, achei que eu era muito bom de porrada e vi que eu era estava muito longe de ser um cara bom de porrada. E apanhei. Aqui no Brasil a gente fala que apanhei igual o gato morto até miar. E foi muita surra naquele dia. E quando acabou, o colega que estava treinando comigo, o GG, me abraçou e falou assim, pô, cara, que legal, volta amanhã. Eu falei, pô, voltar amanhã? Tá durante minutos aqui, eu vou voltar amanhã, não vou voltar nada. E aí eu comecei a treinar nessa academia, onde tinha o professor Renato Lima. E o Renato Lima, através do Renato Lima, eu conheci o Augusto. Aí começou a grande magia da minha vida dentro do kickbox, né? Que eu comecei para tratar uma depressão que estava me acometendo e tirando até as minhas condições de trabalho. Aí eu conheci o Augusto e, na medida que eu conheci ele, eu comecei a ver que aquele cara tinha algo muito mais além do esporte para me oferecer. Aí fui conhecendo ele e fui chegando próximo a ele até o dia eu me convidar a treinar com ele. Eu pedi, como é que eu posso fazer para treinar com você? Ele falou, se você aguentar. Aí trocamos de academia, nessa academia que eu fui para estar ingressando, né? E levei junto comigo um atleta, o Weber Schreck, inclusive está até em Portugal. O Weber Schreck, nós somos juntos para poder estar treinando com o Augusto. E na primeira semana ele já falou para mim assim, Fernandão, aquele jeitão dele. Você quer o quê? Eu falei, eu quero ser treinador. Ele falou, quer ser treinador? Então você vai viajar comigo. E aí começamos a conhecer o Brasil todo através das lutas, levando os atletas.
E comecei a me apaixonar, me apaixonar, me apaixonar, me apaixonar pelo esporte. E depois, quando eu vi, eu já estava curado de depressão e já estava envolvido de uma forma que, se hoje eu falar para você, Fernando, sem o esporte, eu acho que meu nome some, porque eu não consigo viver mais sem o esporte, sem o kickbox, sem a arte marcial na minha vida, porque foi realmente o divisor de água para o Fernando depressivo e calado, praticamente mudo, dentro do contexto familiar e social, para o cara extrovertido, feliz, que está sempre com um sorriso na cara, porque verdadeiramente, através do Augusto, eu conheci o esporte de um jeito que eu nunca imaginei na minha vida, que era você conquistar coisas, você chegar a locais que você nunca imaginou que poderia chegar, e ele simplesmente me apresentou. E quanto tempo, Fernando, tu tem dimensão de quanto tempo levou essa sua cura dentro do esporte? E demorou basicamente de 1 ano a 1 ano e meio, porque não sei se vocês têm uma noção, existe doenças relacionadas à depressão, como eu tive perda de... Pode ser até engraçado, né? Pô, mas você ficou careca por causa da perda de cabelo? Não, na verdade, isso aqui eu inaugurei a calvície na minha família, mas eu tive alguns pontos de perca de tecido no corpo por conta de uma doença chamada alopécia, e ela trabalha no sistema nervoso, e isso me acometeu, e eu comecei a ter também muita dificuldade para ter equilíbrio emocional. Eu era aquele cara eu fazia de 0 a 100 no estalar de dedos. Pavio curto. Um pavio curtíssimo. Como diz um colega meu, eu não tinha pavio, era direto na pólvora, né? Era só uma centelha que eu já estourava. E aí as pessoas começaram a se afastar de mim, né? Uma coisa engraçada, que eu sempre fui um cara que gostava de jogar futebol, e eu não era mais convidado para os futebols. A galera não me chamava mais. A minha família se afastou de mim, os colegas se afastaram de mim, que eu me tornei um cara extremamente agressivo por conta dessa depressão. E quando eu cheguei num dado de que me encontrei sendo curado, as pessoas voltaram e as pessoas falaram na minha cara, graças a Deus que você tá assim agora, porque não dava mais para ficar perto de você. Eu tava a um ponto, eu tava como se fosse aquele cão que protege a casa. Você chega no portão e já latia. Eu tava nesse nível, meu grau. Eu não fui aquele cara que me escondi ou fiquei calado, muito pelo contrário, eu comecei a atacar, 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 atacar. E aí, quando eu cheguei no esporte, eu vi que era uma coisa completamente diferente. E o fato de eu estar num lugar e eu bater no cara, o cara me bater e depois a gente se abraçar, aquilo pra mim foi uma coisa fora do normal. Porque eu falei, como é que pode? O cara acabou de me meter a porrada, eu meti a porrada nele e a gente saía depois para tomar açaí. Era coisa que eu nunca imaginei que poderia acontecer na minha vida. Eu saí na porrada com o cara e depois nós sentávamos numa lanchonete para conversar horas e horas e falar de várias coisas. E os dois arrebentados de porrada há 10 minutos atrás. Então foi um período de 1 ano a 1 ano e meio que eu realmente me organizei mentalmente e me posicionei, que eu entendi que o meu tratamento tinha se encerrado ali. Agora eu estou curado. O Brasil é o país do futebol, é o país da magia do futebol. Mas uma das coisas que a mim, quando eu estava a fazer faculdade, para acabar a faculdade, nós temos a disciplina de futebol mesmo, das regras do futebol e o futebol de alta competição. Uma das coisas que a mim me fazia muita confusão é a diferença de valores do futebol e das artes marciais, da luta. E a mim confundia-me muito. Nós, na luta, ensinamos valores aos miúdos de honestidade, de mérito, de saber estar. E o futebol ensina outro tipo de valores que são contrários. Enganar o árbitro, dar pressão, provocar o adversário, fingir que foi agredido, atirar-se para o chão. E a luta é exatamente o contrário. Nós somos agredidos e fingimos que está tudo bem. E eu não sei se, ao falar do futebol, se alguma vez refletiu sobre esse conflito de valores entre os dois desportos tão grande. A maior diferença que eu vejo do esporte para a luta é a lealdade. O esporte o esporte de contato, a luta é muito leal. Você está preparado, o outro cara está preparado,
e você só bate de frente um pro outro, um outro olhando. E assim foi uma coisa que mais me espantou. Quanto que no futebol você toma o carrinho por trás, o cara te agride, o cara forja, né, uma situação, o cara finge que acontece uma situação de agressão, né? Uma coisa que é muito importante de falar é pessoas, eles mudam o seu ano de nascimento para você jogar numa categoria abaixo. Existe o famoso gato, aqui no Brasil chama-se de gato, né? O atleta que tem uma idade avançada, mas joga numa categoria mais baixa, para que sua valência física sobreponha na categoria na qual ele vai estar. Então, o futebol, ele realmente, ele é muito, a palavra é essa, né? Muito sujo com essas coisas de, de valores, né? Valores que a Bíblia prega, né? Que a moralidade prega, e o esporte não. O esporte são dois homens treinados que vão subir ali, o esporte de contato, né? A luta, diferente do futebol, e vocês vão se encarar de frente a frente. Tanto que no futebol, a entrada por trás ele é sujeita a um cartão amarelo ou um cartão vermelho, é um critério do árbitro. E na luta não pode atingir o atleta pelas costas, isso pode punir até um no contest, né? Então, foi uma coisa que me pegou muito, foi essa distância, né, que os esportes têm. A luta você tem que ser leal, lutar de forma limpa, senão você é penalizado. E já no futebol, você lutar de forma suja, você é beneficiado. É bem estranho isso. É. Além do futebol, o Brasil produziu o jiu-jitsu e o MMA. Foi aí que nasceu também. Nunca, em momento nenhum da sua carreira, você fez uma transição para nenhum dos outros? Na verdade, eu tenho 3 lutas de MMA. Fiz 3 lutas de MMA, porque eu entendi que para eu ser um treinador, eu tinha que passar pelo que um atleta passa para poder entender o que o atleta ia viver naquele dado momento da luta, né? Então eu fiz o jiu-jitsu, mas eu fiz o jiu-jitsu mesmo, o famoso grappling, né? O wrestling, o trabalho no gi, voltado mesmo para o MMA. Na ocasião, quem me apresentou de forma muito, sabe, muito rica foi o Fabrício Gaia. Hoje ele está até na Tailândia, um excelente professor, meu amigo, cara que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Me apresentou o MMA, o jiu-jitsu adaptado para o MMA de uma forma muito rica. E naquela ocasião eu fiz minha primeira estreia no MMA e depois fiz mais outras 2 lutas com o Augusto. E falei para ele, Augusto, eu precisava sentir como é que é um atleta tomando uma ground pound, um nocaute, assim, numa luva uma luva de 4 onças, que é bem diferente, né? Você ser quedado, a pessoa te montar, enfim. E aí eu fiz essas 3 lutas para poder eu entender o que passa na cabeça do atleta e qual é a situação de controle emocional, porque eu vejo que muito do resultado final do atleta é como ele está mentalmente, né? A conexão mente-corpo, ele deixa o atleta em melhores condições para poder estar lutando. Então, quando eu percebi que era necessário fazer uma luta, eu falei com o Augusto, mestrão, o que você acha? Ele falou, Fernando, aí ele falou, vamos meter a porrada, que a palavra dele era essa. Bora meter a porrada, Fernandão. Vamos meter a porrada, você vai meter a porrada nesse cara e é isso. E aí eu aprendi o jiu-jitsu através desse professor excelente chamado Fabrício Gaia. Um abraço para ele, se ele tiver acesso a esse vídeo, um cara que eu amo demais. E aí começou esse trabalho de aprender o MMA para poder depois dizer ao atleta por que não chegar naquela posição que não vai ser bom, né? Explicar para ele por que não chegar naquela posição. Então eu tive essa experiência de fazer 3 lutas e foi interessante que numa luta eu fui nocauteado e nas outras 2 eu venci. Então eu experimentei os 2 lados da moeda, né? O meu ganhar os pontos, o outro eu fui nocauteado, o outro eu ganhei por nocaute. Então eu vi que foi uma coisa que me deu esse parâmetro para eu falar, ó, não faça isso ou não faça aquilo, porque não é bom, isso dá certo, isso não dá certo. Então foi uma forma de eu, um laboratório, uma experiência para poder hoje falar para os atletas o que deve se fazer ou não quando chegar numa situação como aquela. Tu continua a praticar jiu-jitsu ou não? Então, eu faço aqui na academia, como eu falei, eu faço ele de forma adaptada para o MMA, né? Eu não faço com
lapela, nunca participei de um campeonato de jiu-jitsu de plano. Meu foco mesmo é estar indicado o treino para o MMA, porque temos atletas de MMA, no caso a Mirella Vargas, que luta o PFL, temos o Ramiz Oliveira, que está no RCC, lutou num lugar tranquilo de lutar na Rússia, muito tranquilo, lugar fácil de lutar. Pegou o Florinho lá, o gajo já saca numa espada no meio do... Os caras são muito tranquilos, a gente boa demais. Pode você lutar 4 leões e um urso, depois tem a luta, né? Então foi essa a visão que Augusto sempre passou para mim, de a gente estar sempre se capacitando, né? Acho que essa é a palavra, né? Capacitando. Então, assim que entrou um pouco do jiu-jitsu aí na minha história, para poder aprender um pouco do MMA. Toda a gente que privou o Guto reconhece a capacidade que ele tinha de prever o futuro. E eu digo-te em primeira mão que isto em 2000 e tal, estava a começar o MMA assim, e ainda havia o Pride e pouco mais, e ele sempre que vinha cá ao norte de Portugal, estava comigo, dizia-me sempre a mesma coisa: menino, você tem que treinar chão, isso é o futuro, treina chão. Disse, treina chão nada, treina chão o quê? Quer é porrada? Não, treina chão, isso vai ser o futuro, você vai ver, os americanos vão pegar nisso. Nós falámos com o Duba e o Duba disse a mesma coisa, que ele existia já, ele já na altura tinha uma visão futurista, ele já percebia o potencial que o MMA ia ter como espetáculo e como show business. E esse teu trajeto mostra uma humildade muito grande de todo, colocares na situação do atleta. E eu até passo a explicar aqui uma situação que tenho na minha parte profissional de coaching de alto rendimento, em que eu tenho um atleta da Suíça, que estava a ser acompanhado no mindset por uma psicóloga há vários meses, e ele não se sentia, portanto, não se enquadrava. O vocabulário que ele tinha com a psicóloga, a coisa não encaixava, sabe, Fernando? Então, quando ele me procura, não tinha conexão. A primeira vez que ele fala comigo, ele dá um desabafo e diz: finalmente parece que estou a falar com alguém que fala a minha língua. A primeira coisa que eu disse: Diogo, não é que ela esteja a fazer um mau trabalho, ela provavelmente é boa profissional, só que ela nunca subiu a um ringue, ela nunca lutou, ela não sabe a pressão que tu estás sujeito. É difícil para ela fazer-te um esquema sem ela saber aquela pressão. Ela nunca levou um soco na cara, ela nunca teve ninguém à frente dela que a queira tirar ao chão, ela não consegue condicionar, e tu também não consegues reconhecer essa competência nela, porque sabes que ela nunca passou por isso. E hoje em dia, Fernando, nós vemos quase treinadores a surgir do chão, a nascerem do chão. A gente dá um chute numa pedra, sai um treinador. Quer dizer, todo mundo quer ser treinador. Nunca fez nada, mas quer ser treinador. É difícil também. Eu vejo isso muito interessante, porque é igual quando o aluno fala assim na academia: eu sou bom de porrada. Aí você dá uma porrada nele, ele fala: não, mas não é isso que eu tô pensando não. Eu falei: ué, você não era bom de porrada até 5 minutos atrás? O que houve com um cara bom de porrada? E o Augusto falava para mim que a gente tinha que observar um todo, né? Que era olhar, ver luta, assistir luta. E o Augusto sempre foi um cara muito à frente. Muito à frente. Tem coisas, eu vou falar um negócio para vocês aqui, tem coisas que ele falou há 3, 4 anos atrás que tá acontecendo agora. É incrível. Já previa, parece É verdade. história bíblica. Ele falou há 4, 5 anos atrás, inclusive, sobre prever. Ele disse para mim, falou: Fernandão, vai chegar uma época que eu não vou estar mais aqui. E quem vai tocar o trabalho vai ser você. Ele falou isso sentado comendo uma pizza comigo. E assim, foi uma coisa que eu fiquei impressionado. E ao falar desses novos treinadores, eu acho que o cara, para ser treinador, o cara tem que ter saído na porrada. Assim, eu penso assim, o cara tem que pelo menos ter feito alguma coisa. Não precisa ser exatamente ou kickbox ou MMA. O cara tem que ter feito alguma coisa, sair na mão, feito alguma coisinha. Não precisa ter sido um campeão de alguma coisa grande, não precisa correr
todos os países. Se correr, melhor ainda, né? Porque vai conhecer toda uma estrutura, todas as escolas, todas as características, né? Como alguns falavam, ó, o holandês joga assim, o turco joga assim. Ó, os caras do leste da Europa, os caras são animais, eles pegam muito. Todo canhoto é difícil. Então, ele sempre dizia para mim, para cada país que ele falava, ó, se você pegar o francês algum dia, cuidado, eles jogam assim. E sempre falava, o marroquino ele bate muito duro. E ele sempre falava dava sempre essas orientações, por quê? Porque a vivência dele dentro do esporte fez com que ele tivesse essa autonomia para falar. Mas o treinador que sai da onde a gente não espera é estranho. É um tanto quanto estranho. É, é até engraçado, porque a gente às vezes procura saber quem formou, onde formou, e às vezes é estranho, mas infelizmente isso acontece, né? Isso acontece, mas quem ficar realmente atento a isso são os próprios atletas, né? Porque se o cara quer chegar a lugares mais altos, alcançar novos horizontes, ele tem que procurar um local onde vai ter respaldo para o crescimento dele como atleta. Essa é a minha visão. O cara tem que buscar um lugar onde vai dar uma estrutura necessária, uma assistência, né? Uma condição para que o treino dele evolua e ele consiga alcançar aquilo que ele almeja. Teve uma situação, eu não vou criticar porque eu realmente não conheço a história, não sei se realmente o Gajo foi legal. O Gajo aí do Brasil, ele é muito forte. Só se não me engano, acho que o nome dele é Bruno Jordão, do boxe, e fala sobre o boxe e tal, da aula, né? E aí ele foi no evento de boxe e, assim, foi ruim o desempenho, né? Foi nocauteado no primeiro round. E aí sofreu muita crítica, mas assim, eu não sei da história dele. Tô falando aquilo que eu vi naqueles 3 minutos de round, né? E, pá, que sem conhecer, assistindo aquilo, esse gajo, ele não luta boxe. Ele não tem experiência de boxe. E ele tem, pá, acho que já passou da casa de 1 milhão de seguidores, tá há anos falando boxe. E foi muito ruim ver aquilo. E eu acredito que isso cresceu muito por conta da internet, né? Hoje há muita gente, os famosos falsos profetas, né? Fala na rede, mas na vida real não tem legado, não tem história, nem preparo para estar preparando amigos, nem experiência. A gente brinca aqui, né? A gente fala assim, esse cara tem 3 cinturões de youtuber. Porque realmente é uma coisa até engraçada, porque vamos falar aí do cara que tem a sessão. Quantos vídeos você já viu o Poatan fazer ensinando alguma coisa? Agora que tá aí passeando, agora que tem um filme que ele ia né, mostrando as visitas dele. Pois é, mas ele já dá porrada nos outros há muitos anos. Entendeu? Vamos falar do Duba. Duba bateu em muita gente. Então, assim, o cara de verdade conhece o outro cara de verdade. Mas, infelizmente, algumas pessoas ainda são enganadas, né? Infelizmente, como você mesmo disse, os falsos profetas estão aí para confundir os caras que realmente têm valor. Por exemplo, toda academia tem aquele cara que é muito bom de porrada, aquele cara que mete a porrada em todo mundo, mas ninguém sabe quem ele é. Toda academia tem um cara que é a carne de pescoço de todo mundo. Você pode ser o atleta top, esse cara chega e vai dar vida ruim para todo mundo. Aqui na minha academia tem o Cláudio Rios. Ele chega com uma sacola de compra, com a caneleira e a luva dele, de bicicleta, de bermuda de surf, entra dentro do tatame e arruma problema para todo mundo. Todo mundo tem problema com o cara. O cara tem uma movimentação estranha, tem um jeito errado de andar, mas onde ele bate não nasce cabelo. O cara é diferente demais. Demais. E tá aqui no Espírito Santo, sabe? Não alcançou o cenário nacional. A nacional até que ele chegou a alcançar. Tem 7 lutas de MMA sem nenhuma derrota. Onde ele passou, nocauteou os outros, entendeu? Então, imagina se a gente pega essa mídia e carrega para um cara desse, sabe? Né? Carrega para um cara desse, né? Mas isso não é só no nosso esporte, é em todo esporte. Se você pegar até os jogadores de futebol, jogadores de basquete, eles vão falar: na minha época de categoria de base ou na minha época de escolinha, tinha um cara que era muito melhor que eu, mas ele não vingou. Eu acho que é muito também
aproveitar a oportunidade. O Augusto falava assim, o cavalo vai passar selado na sua frente. Se você não montar, outro cara vem e monta. Então, esses caras que estão aí hypando aí na internet, eles não perdem a oportunidade. O cavalo passa, eles montam. E às vezes o cara que é muito bom, viu o cavalo passar e não montou. Então ele perdeu aquela viagem que poderia ser a viagem da vida dele. Boa. Tu, de tua preferência pessoal, tu gostas mais de kickboxing ou Muay Thai? Eu gosto mais do kickbox. Eu gosto mais do kickbox. Com joelho ou sem joelho? Muito joelho. Mas aí, K1, então. Calma, calma. No caso o formato do Glory é o evento que eu mais curto. Glory pra mim é a melhor forma de você aprender o kickbox. É o Glory. Eu assisto muito o ONI, gosto muito dos eventos de Muay Thai, mas eu acho, e assim, essa é a minha visão, é o meu gosto, né? É o meu gosto. Eu acho o kickbox mais plástico, na sua totalidade, por ter essa gama de atletas com variedade de trabalho. Então, pô, você vê o Rico lutando contra o Badahari, é muito bonito, dois caras muito fortes, muito duro, né? O próprio Miguel lutando é lindo demais, Miguel Trindade lutando é um absurdo, tanto no Muay Thai quanto no kickbox, uma variedade de golpes muito grande. A gente aqui no nosso time, a gente é apaixonado pelo trabalho que é feito pelo Miguel, a gente fica doido aqui, tudo que ele posta a gente reposta, porque é uma agressividade na alta, né? É uma agressividade na alta e uma técnica também muito refinada. Então a gente gosta Então, muito, mas a nossa preferência é o kickbox aqui. então a gente vai já dizer aqui uma boa notícia, que nós já gravamos com o Miguel, já estamos a trabalhar o vídeo para lançar. Nosso puto Muito bom. eu tenho um orgulho nesse miúdo, que eu lembro dele menino mesmo, tenho um orgulho nesse miúdo gigante. E, bom coração, boa gente. Já estamos a trabalhar o vídeo para... Não é, Daniel? no próximo. Aqui no No esse Brasil, domingo ou no próximo domingo. Quem tá assistindo agora, volta aí o vídeo atrás aí que vai ter o do Miguel. inclusive o Miguel, a, a Bárbara Nepomuceno, nossa atleta, multicampeã aí, ela esteve com ele em Portugal, deu uma camisa nossa, pô, e fez um vídeo usando a camisa da equipe, do Guto. Cara muito legal, sabe? E achei muito, muito nobre da parte dele fazer um vídeo, e o vídeo deu uma viralizada aqui no Brasil com a camisa do nosso time, então foi muito bacana, né? Então, eu não conheço ele pessoalmente, mas quero conhecê-lo, mas sou grande fã do trabalho dele. Eu acho ele um cara muito, muito acima da média, um nível de excelência muito, muito, muito alto. Tu teve quando? Uma, fi- Que comentou que teve aqui em Portugal foi quando? Não, não foi eu não, foi a Bárbara que teve. Não, mas antes acho que não sei, acho que foi enganado. o Luba é que foi ao Brasil, foi o Luba que foi ao Brasil. O Duba veio aqui. Ah, não, eu tive a impressão que Não, eu Não, ainda não fui aí, mas espero que em breve estarei um dia passando aí uma temporada aí para conhecer tudo. Quero conhecer tudo, quero conhecer cada passo onde o Augusto esteve, quero ver tudo que ele fez aí, porque as histórias que ele contava do pessoal daí, poxa, eu achava muito legal. E a gente ganhava, o pessoal fala assim, né? Ah, a gente perdia muito tempo ouvindo história, não. Eu ganhei muito tempo. Eu ouvindo história à beira da praia, nas viagens que a gente fazia, na sauna, que ele adorava uma sauna. E falava muito, e quero um dia estar aí com vocês aí no país de vocês aí, para estar conhecendo um pouco do pouco do muito que o Guto fez, né, pelo esporte e as pessoas também. e vai ser muito bem recebido em todo lado, com certeza, tenho certeza que sim, tenho certeza. E a pegar aqui numa situação que é, nós aqui na Europa temos uma tradição, que o nosso kickbox tem uma base pugilística muito forte, tem uma base de boxe muito forte. E é muito normal o kickboxer ou a pessoa que faz o K1 ou o Muay Thai na Europa fazer combate de boxe profissional também. É muito normal a transição de quem faz kickbox também tem normalmente um ranking de boxe profissional. O boxe é uma área que vocês não abordam só por si só. Então, aqui tem alguns parceiros que nos ajudam nos camps. Por exemplo, tem a Jéssica, que é uma boxeadora,
e ela trabalha com o Teixeira, um amigo meu aqui, e ela sempre tem, quando ela tá em camp, ela vem treinar conosco, a gente também, quando precisa, a chama, mas quem é mais da parte do boxe, mesmo no nosso trabalho, é o Patrick, né, que é um rapaz que chegou agora na equipe, ele já treina boxe há muito tempo, ele mais o Eloy, mas nosso viés mesmo é mais o kickbox, mas aqui, graças a Deus, a gente tem uma relação muito boa com as outras modalidades, né? Então, quando eu preciso de um boxer do peso, o canhoto ou não canhoto, mais pesado, mais leve, eu entro em contato com o Teixeira ou com alguns outros colegas, o Ronaldo, e a gente sempre consegue fazer esse, ter esse feedback com eles aí para fazer o treino. Porque às vezes a gente pega um cara, justamente um kickboxer, que é oriundo do boxe. Aí a gente já sabe que vai vir uma mão dura do outro lado. A gente normalmente usa esses colegas para poder estar fazendo um sparring mais qualificado, pega alguma orientação, né? É uma orientação, porque nós temos um problema muito sério aqui. Todos os atletas aqui precisam trabalhar, né? A gente não tem aquela condição de ter 3, 4 treinos do dia e descansar. Os atletas saem 5 da manhã para dar aula personal, aulas em academia, aí depois tira um tempo para fazer preparação física, faz preparação técnica e voltam a trabalhar. Então, assim, a gama de tempo ocioso é muito curta e o tempo operacional de trabalho é muito maior do que o tempo operacional de treino. Então, dificilmente a gente consegue, às vezes, ter uma performance igualitária à nossa técnica por conta da disparidade de tempo, de descanso, de treino. Porque se todos os atletas aqui que treinam em alto nível aqui conseguissem ter um tempo de descanso, um tempo melhor para poder intercalar um treino ao outro, seria muito bom. Porque a gente tem o treino técnico, que é o horário X, mas às vezes a preparação física faz no tempo que dá. E a gente sabe muito bem que o corpo ele precisa se acostumar com o horário de treino, o horário de descanso e o horário de alimentação. Então, quando você tem essa disparidade de horários, muitas vezes isso interfere muito quando você vai performar, né? Então, é muito complicado isso aqui. Então, por exemplo, o ideal seria fazer uma aula de boxe separado, né? Fazer uma aula uma aula técnica no outro estágio e fazer a preparação física. Então, assim, a gente não consegue, porque se a gente abrir mão de alguns clientes para atender, a gente não consegue se manter no esporte. E uma coisa ligada na outra, né? Alimentação, privação de sono. Eu falo que é uma engrenagem. Se você perder um encaixe, trava, e é a hora que o atleta deixa de render da maneira que deveria em um evento, numa luta. E até mesmo no treino, às vezes ele não se dá bem no treino, um treino mais duro, um treino mais específico, por conta dessa dificuldade de se alimentar e preparação física. Às vezes até lesão, o cara às vezes até se lesiona, tá? Melhor tempo de descanso. Às vezes o cara trabalhou tanto no dia anterior que chega no dia seguinte com a musculatura toda debilitada, por conta da grande quantidade de tempo que ficou em pé dando aula, e às vezes não performa, até se lesiona. Fernandão, eu acredito que agora você dedica 100% ao desporto, não é? Mas como é que é deixar um emprego estável noutra área em que a gente sabe que aquele dinheiro é para casa, é para as coisas, é para a sobrevivência, é para a família, e dar o passo de 100% no desporto, que é quase um salto para o escuro, um salto para o desconhecer. Como é que foi fazer isso? Foi duro. Foi muito duro, porque aquele trabalho lá, você trabalhar num lugar onde você vai ser a opção de vida de uma pessoa, é algo muito forte, sabe? No período da pandemia, eu saí de casa sabendo que eu não poderia voltar. E teve muitas pessoas que eu falei, num dia, no outro já não estava mais lá. E isso foi uma coisa muito forte para mim, né? E quando acabou todo o processo da pandemia, eu cheguei em casa, eu me senti o cara mais vitorioso do mundo. Eu falei, cara,
eu consegui fazer diferença numa situação que todo mundo estava com medo e eu fui para dentro do problema, porque na minha cabeça eu tinha uma visão seguinte: se por acaso eu viesse a morrer trabalhando, eu ia falar assim, para os meus filhos, iam falar, meu pai se foi ajudando pessoas, então isso para mim era uma honra, né? E a empresa na qual eu trabalhei, o SAMU, um local que me dava total condição de trabalho com qualidade, me dava tudo que eu precisava para poder desempenhar o trabalho para a população de uma forma assim ímpar, toda a condição necessária de treinamento, de toda a ferramenta que eu precisava para estar trabalhando bem, eles me davam. Tanto que quando eu fui pedir para sair, eles me perguntaram várias vezes e me deram tempo para eu pensar. Pô, fica um mês aí, sentaram, conversaram comigo, porque definitivamente eu sempre amei aquele lugar. Amei, assim, sabe? É uma profissão muito nobre. Tenho colegas, fiz muitos amigos, inclusive eles passam em frente aqui à minha academia e tocam a sirene, e gritam, e eu grito de volta, e é um maior barato. E eu fico assim, pensando que tudo tem um processo na nossa vida, pegando um propósito, né? E Deus, ele faz as coisas da maneira que ele quer, né? Então, no momento que eu fui sair, eu fiz minha despedida e eu comecei a me empenhar na luta. E eu lembrava que o Augusto falava, um dia você vai tocar tudo isso sozinho. Então, eu acredito que tudo isso que aconteceu é o plano de Deus, porque se eu estivesse trabalhando, quem ia assumir isso tudo? Sabe, é uma coisa que uma liga na outra, o que o Augusto falava, o que aconteceu. E quando eu saí, todo mundo falou, como é que você vai fazer com a parte financeira? Eu falei, não sei. Eu não sei. E na época eu não tinha academia ainda, eu dava aulas ainda, eu dava aula na academia de um aluno meu. Eu tinha formado ele a faixa preta, o Caio Lameri, ele montou a academia, né? Eu ajudei ele a montar a academia e eu dava aula na academia dele. Resumindo, eu era funcionário do meu aluno, né? E de repente a gente estava ali, é, já tinha saído do trabalho, Augusto ficou muito feliz e a gente começou a se empenhar, se empenhar, se empenhar. E aí eu falei para ele, Augusto, vamos montar minha academia. Aí ele deu o nome, já que você é meu general, então sua academia tem que ser QG. E o general mora no QG. E aí eu montei a academia, QG Fight, e hoje nós estamos aí com 2 anos de existência. Graças a Deus, tudo dando certo. Mas foi assim, foi muito duro. Na minha despedida eu fiz um vídeo, chorei bastante, mas eu precisava fazer isso, porque também eu estava deixando muito a desejar, tanto na minha vida pessoal, familiar e espiritual. Eu estava muito afastado das coisas que me faziam ficar vivo, que é minha esposa, meus filhos e principalmente Deus, né? Então, foi uma decisão acertada, mas foi difícil. Foi difícil porque você imagina você largar um lugar onde você conquistou tudo que você tem. Tudo que eu tenho eu conquistei naquele lugar. E você sair e as pessoas falarem para você, quando você quiser voltar, você volta. A porta estará aberta. Mas eu acho que era um pouco de medo naquela ocasião, mas é fazer o que tem que ser feito. Então, se essa era a vontade de Deus naquele momento, e eu vejo que é até hoje, e senão eu não estaria aqui falando com vocês acerca disso. Então, eu fiz a escolha certa, tomei a decisão certa. Aquele cavalo que passou selado, eu subi na hora que tinha que subir. Não deixou. Graças a Deus, graças a Deus. A luta, as artes marciais no Brasil têm um papel importantíssimo. Não é só no Brasil, é em todo o mundo, aqui em Portugal também, mas no Brasil, preponderantemente, tem um papel importantíssimo, recuperador social, formador de caráter, principalmente assim até nas zonas mais difíceis, nas comunidades mais difíceis. A luta tem um papel muito importante de recuperar e transformar jovens e meninos em homens e em mulheres responsáveis, não é? Não quer dizer que todos vão ser atletas de alto rendimento, mas pelo menos todos vão ser cidadãos do bem, etc. Aqui em Portugal, numa proporção mais pequena, também somos muito mais pequenos que vocês,
isso acontece de igual forma. Uma das situações que me faz refletir muito é como é que é possível os governos não apostarem neste tipo de cooperação social. Infelizmente, a nossa cultura, né? Ela é muito centralizada individualmente, né? De uns tempos para cá, algumas pessoas começaram a ter essa visão mais abrangente ao próximo, né? O famoso amor ao próximo. Inclusive, sábado passado, final de semana passado, a gente fez o primeiro exame de faixa no nosso primeiro projeto social da Big G. Então, assim, foi um marco na nossa história. A gente não tinha ainda feito uma graduação, um exame de faixa dentro de um projeto social. Quem está à frente até um faixa marrom, o instrutor Pedro Machado. E foi uma coisa maravilhosa. Uma empresa, né, um banco abraçou a ideia, uma empresa privada, né, abraçou a ideia porque esse projeto social ele tem uma organização administrativa que permite que as empresas possam estar deduzindo junto aos seus gastos, né, aos impostos, junto a essa instituição, né, essa organização social. Mas é uma coisa que é muito importante ser falada, é que se tivesse mais também profissionais sérios para poder estar fazendo esse trabalho, seria mais fácil a gente conseguir o recurso, porque o recurso está lá, mas também é muito da incapacidade moral e ética das pessoas que querem trabalhar, entendeu? Hoje eu estou tocando um trabalho aqui na minha academia totalmente pessoal meu, eu mesmo estou custeando as coisas, e eu botei um link na internet sobre compra de material, pessoas totalmente fora da parte governamental, amigos, pessoas que admiram a gente, doaram algumas luvas e caneleiras e o trabalho está acontecendo. Então, eu sempre falo, a gente se preocupa muito em melhorar o mundo, mas quem vai ficar nesse mundo? Quem vai cuidar desse mundo? Então, a gente tem que cuidar também das crianças, dos adolescentes. Eu tenho hoje alguns alunos comigo aqui que eu consegui, junto do esporte, com muita oração também, muita, sabe, dedicação, buscar com que eles entendessem que o caminho não precisa ser aquele ali, pode ser outro, pode ser um caminho mais fácil, né? E eu sempre falo para eles que eu não quero que a vida bata neles igual bateu em mim, né? Tem muitos que têm a ausência de pai, a ausência de um líder, a ausência de uma pessoa que seja uma referência. Então, eu tive, graças a Deus, na minha caminhada, pessoas que estiveram ali, que me deram um suporte, mesmo com a ausência do meu pai. E no final da minha trajetória, o Guto, que foi o cara que realizou o sonho, mas muitos desses garotos não têm um cara para poder falar assim, ó, tá errado isso aí. Mas por que tá errado? Porque eu fiz isso e deu errado. É por isso que eu tô te falando que tá errado, né? E o projeto social, eu sempre falo, se você tirar ali um campeão, pô, legal, mas o mais importante é você tirar todos os cidadãos, tornar todos cidadão, porque eu percebo que o amor se esfriou, o respeito acabou e principalmente os princípios estão indo embora. Então, resgatar esses valores através do esporte, que é a marcialidade, a obediência, a disciplina, a dedicação, o foco e principalmente o desejo de ser um campeão, né? E eu sempre falo com os atletas aqui, os alunos, eu falo, cara, quem disse que você não pode ser um campeão? Tem alguma lei que não permite que você seja um campeão? Eles falam, não. Eu falei, então, mas ninguém está dizendo que você não pode. A diferença entre ser ou não ser é a escolha que você vai ter. Então, eu sempre jogo essa metáfora com eles, para que eles entendam que a situação que ele está agora é uma escolha. E a situação que ele pode ficar também é uma escolha. Depende só dele. E a gente tenta, através do esporte, através de algumas ações, e principalmente, cara, tudo que eu for fazer, tudo que eu venho fazendo, eu sempre coloco Deus na frente, porque eu creio que com Deus fica mais fácil, fica mais leve, fica mais tranquilo, né? Porque você tem aquele suporte melhor para você poder conduzir as coisas. É verdade, é verdade. O Guto dizia muitas vezes, você tem que sonhar para eu poder sonhar consigo. Eu sonho consigo, mas você tem que sonhar primeiro. Isso era uma das maneiras que ele tinha mesmo, porque ele
Ele fazia-te acreditar no sonho mesmo. E tu vias que ele estava a viver o teu sonho. Ele dizia mesmo: eu sonho contigo, mas tens que acreditar no sonho para eu poder sonhar contigo. E já na entrevista do Guto do Duba, começámos a chorar os dois, porque o Duba diz, e com toda a razão, ele marcou a vida de tanta gente pela positiva, nunca é demais vincar isto. Ele, por onde passava, deixava um legado de positividade e de mensagens, de uma forma, como tu disseste, quase que visionária. Ele conseguia. Por isso eu não consigo imaginar o peso da responsabilidade quando você e a Bárbara tiver, como mais velhos, como eram os mais graduados, tiveram que assumir o projeto todo. Não deve ter sido fácil. Para mim foi agora vai ficar difícil falar, né? Para mim foi complicado porque eu dormi aluno e acordei treinador, né? E quando tudo aconteceu, eu estava aqui dando aula e meu telefone tocou e falaram: olha, vai lá, Augusto tá passando mal. Aí eu fui. E aí quando eu cheguei perto dele, eu peguei na mão dele e falei assim: olha pra mim. Ele olhou e falou assim: levanta daí, cara, não vai pro hospital não, amanhã tem treino. Preciso de você lá. Aí ele abriu o olho, respirou fundo, fechou o olho. E foi o último a vê-lo, né? Eu fui o último a vê-lo. E dali pra frente foi todo aquele trâmite, né? E a gente continuou a cumprir com as obrigações, não adiamos o exame de faixa. Vocês conhecem ele, você sabe que se a gente parasse de trabalhar, era capaz de levantar lá da UTI, lá bater em todo mundo. E a gente não parou de trabalhar, a gente fez o exame de faixa. Na ocasião a gente tinha uma luta no evento de um grande líder aqui do Brasil, que é do estado, o Laércio, grande líder de uma equipe muito forte, a Vitória Fight. E tinha um evento dele, e ele até me perguntou: Fernando, você quer que eu tire o seu atleta? Eu falei: não, nós temos compromisso, nós vamos estar lá. E nós lutamos, o Reinaldo na época se apresentou, nós lutamos, estivemos lá, a gente cumprimos o nosso compromisso, continuamos com o trabalho, mas o Augusto, ele era tão, a palavra chamava formidável, acho que essa é a palavra, formidável, nos seus pensamentos, que na primeira vez que ele foi para Portugal, ele parece que foi um estágio para mim, né? Porque ele ficou um período onde eu fiquei sem ele, com 3 lutas marcadas de MMA. Eu tinha 3 lutas marcadas de MMA com 3 atletas, e na segunda-feira os atletas pararam na minha frente e olharam para mim e falaram assim: e aí, vamos treinar o que hoje? Eu falei: vamos treinar o que a gente aprendeu. E fomos treinando, e nesse evento a gente acabou lutando, tivemos acabou que lutou 2 atletas só, nós tivemos uma vitória e uma derrota, mas a partir dali eu comecei a entender que não tinha mais jeito. Falei com a Bárbara: agora é com a gente, porque ele falava: uma hora eu não vou estar mais aqui e vocês vão ter que tocar o barco todo, vai chegar um momento que vai estar um num país, outro em outro país, e eu preciso que vocês estejam prontos. E acabou que nesse momento ele estava num país, eu estava no outro, e eu estava desesperado porque eu tinha muita coisa sobre os meus ombros, ainda trabalhava no SAMU e não sabia o que fazer naquela ocasião. Porque por mais que você dá aula, você faz o que acontece, mas quando você tem a quem recorrer é muito mais fácil, né? Você pega o telefone e fala: ei, tive uma dúvida aqui, hein? Aí ele vai, ele tinha respostas para tudo, né? Essa era a grande situação. E quando ele voltou, o trabalho estava pronto, assim, todo mundo organizado, e ele falou: Fernandão, é isso. E aí passou, depois aconteceu dele não estar mais aqui, e foi quando eu falei: cara, quando ele disse lá atrás que chegava um momento em que eu ia estar sozinho, que eu ia ter que tocar tudo sozinho, ele não estava brincando, né? Ele não estava brincando. E aí
Quando a gente se viu assim, a gente percebeu que agora era a hora da gente fazer o que tinha que ser feito, que era tocar o trabalho, lembrar de tudo, não perder a essência, manter o que ele havia feito com a gente. E uma coisa que ele falava muito pra mim, ele falava assim pra mim, Fernandão, tem uma coisa que você não pode deixar o atleta fazer, é se apresentar de forma ruim. A vitória, consequência, mas você tem que deixar tudo ali em cima, tem que deixar tudo. O atleta tem que deixar tudo ali em cima. E aí eu fui pegando essas referências, e a gente foi tocando barco. Mas a minha maior dificuldade hoje é a saudade. É a saudade, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho tatuado no meu braço. Isso vai dar pra ver daí. Uma foto. E deixa eu colocar só a tua imagem. Deixa eu pegar aqui. Lucas, a tua. Aqui eu tenho a foto dele. Aqui eu tenho. Aí é ele mesmo. É isso mesmo. Aqui eu tenho escrito o nome dele. Pela homenagem. Aí esse braço, que ele falava que eu era o braço direito dele, né? Aqui a coisa foi confusa. Cá em Portugal foi muito confuso. Primeiro porque eu estava a passar uma fase ruim da minha vida, e então eu falava com ele e assim, não, ligava para desabafar, para ouvir os conselhos, te ligava só para conversar com ele. Ele falava comigo, dizia, tem calma, vai correr tudo bem, você merece, eu tenho um projeto bom, eu estou a desenvolver agora um trabalho de MMA de eventos, tal, fica tranquilo, papá, você tem melhor. Eu ligava só para conversar com ele, porque estava a atravessar uma fase assim, tanto a nível de negócio, tinha saído da academia, e então eu tinha falado com ele uns dias antes, e depois, pela distância, nós não sabíamos bem as informações que estavam a chegar, se eram reais mesmo, se já tinham acontecido ou se era engano. Então, durante um tempo, eu sou do norte do país, então eu falava com Lisboa para o sul, e mesmo em Lisboa estava confuso, não sabíamos bem se era verdade, se não era. Quem me confirma a primeira vez realmente o que estava a acontecer e que já tinha sucedido e tudo foi a Mirella. A Mirella foi a primeira que consegui falar online e que me conseguiu. E foi tão rápido, foi tudo tão rápido que foi um choque para toda a gente, toda a comunidade aqui foi um choque para nós. Ninguém, aliás, de todos nós, o que teve mais força e que reagiu mais rápido foi o Duba. O Duba teve logo aquela reação mental de vou comprar o voo, vou para lá, vou me despedir dele, pá. Porque eu só me toquei que era preciso ir lá depois de ver o Duba lá e disse, caralho, eu nem pensei nisso. O choque, a única coisa que me ficou na memória a mim era eu chegava à cama para dormir e chorava exatamente por aquilo que tu disseste. Eu pensava, só o pensar de eu já não posso conversar com ele, eu já não tenho ali aquela palavra dele, eu já não posso conversar com o outro. E foi tudo tão rápido e portanto, ele tem um legado muito presente e eu queria que tu explicasse aqui ao pessoal. Ele agora vai ter uma praça aí com o nome dele e como é que isso aconteceu. Aconteceu foi o seguinte, há um tempo atrás, eu conversando com o Fabrício Gaia, meu professor de jiu-jitsu, a gente falando por videochamada, aí ele disse assim, Fernando, seria legal se a gente imortalizasse em uma praça, em um local aberto, para que as pessoas tivessem acesso de forma fácil o nome do Augusto. Aí eu falei, cara, que ideia fantástica, hein? Eu falei, pronto, vou fomentar essa situação para algumas pessoas do meio político. Por conta dessa ideia, a gente precisa, né, mandar ofício, fazer todo esse trâmite via governamental para poder
ter acesso a esse pedido, né? Aí eu fui, conversei com um pai de um aluno meu, índio, camarada, gente boaça, gente da gente. Se ele pode, ele pode. Se ele não pode, ele nem entra. Cara de palavra. Ele falou: olha, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma moção de aplausos para você na Câmara aqui e vou falar e vou tratar esse assunto. Aí ele levou esse assunto à frente. E aí o vereador local, o Lacerda, me procurou e falou: olha, vamos fazer isso acontecer. Eu acho muito bonito o que você está fazendo, muito nobre. Ele falou para mim que é difícil você ver um aluno continuar com o nome do trabalho do mestre. Normalmente, os alunos eles botam a própria identidade, né? Colocam o próprio nome do trabalho. E ele falou: achei muito legal, eu vou conversar isso para você. E foi falando, foi vendo as praças disponíveis. Aí aconteceu que nós conseguimos uma praça que é na beira da praia, do jeito que o Guto gostava, que tinha água de coco, tinha paçoca, tinha pão doce, tinha não tem, né? Todas as coisas que ele gostava. E gente bonita passando. E aí, quando ele falou que essa praça estava disponível, eu falei: pô, não tá acreditando. Aí ele foi, mandou para mim. E a gente está já organizando o aulão para poder voltar dando vocês, tá vendo como é que vai ser. E foi isso, foi a ideia do Gaia, do Fabrício Gaia. E aí ele me fez perceber, porque eu tava semi-nocauteado da informação, né? Eu estava mais preocupado em manter o trabalho de forma qualificada e tentar de todas as formas deixar o trabalho sem perder o nível, né, de excelência do trabalho. E é difícil, né? Você pegar um trabalho feito pelo Augusto e tentar não diminuir o nível de excelência, é uma missão, sabe? Eu nunca vou conseguir alcançar o nível dele, mas dentro daquilo que ele me ensinou, eu tento ao máximo colocar em prática. E aí o Gaia deu essa ideia, e essa ideia foi abraçada por essas pessoas ligadas à prefeitura aqui da nossa cidade, e o que era um sonho, os caras fizeram acontecer. E aí hoje nós temos a praça com o nome dele, no local onde ele gostava muito, e deu tudo certo. E é em Vila Velha ou é em Vitória? Não, Vila Velha, na orla de Vila Velha. Eu tenho um grande amigo em Vila Velha, Vitor Viana. Gente boa demais. Eu treinava com ele em Las Vegas, quando ele trabalhava lá, quando ele dava lá aulas, e eu tive lá uma temporada grande e treinava com ele, com o Vitor. Boa gente, muito bravo, bravo. Chegou a lutar no Bellator e tudo. Bravo, bom de jiu-jitsu, campeão mundial de jiu-jitsu. Então, é muito boa gente. Fala comigo de vez em quando, ainda falo com ele. Boa gente, sem caraças, Vitor. Vitor, humilde, homem de família. Muito boa gente. Falaste em Vila Velha, lembrei-me. Olha, o Augusto estava a apostar muito numa fase final na organização de eventos da MMA. Ele estava a querer desenvolver um trabalho muito virado para o MMA. Você acredita que é o futuro mesmo o MMA? É, principalmente no viés feminino. Hoje o esporte de contato do público feminino tem crescido muito, né? Haja vista que a Babi, no Brasil, ela é a primeira medalhista, né, de ouro nos Jogos Amadores de Kickbox, né? E só que ela é de uma categoria que não é muito vantajosa, né? O pesado e os latino-americanos aqui é mais complicado. O europeu já é maior, né? As mulheres são maiores. Aqui dificilmente ela tem luta, mas o MMA, principalmente feminino, vai ter uma questão muito grande. Tem muitos eventos, os eventos têm se organizado bastante, realizado, e o futuro mesmo é o MMA. O MMA tem oportunizado mais, a remuneração para o atleta é maior, os patrocinadores se interessam mais
pelo MMA por conta do show, por conta do business. Então, os patrocinadores preferem, às vezes, dar um patrocínio MMA pelo fato de mais dos eventos rodarem no canal Combate, né, que é praticamente o canal que todo mundo acessa, e muitas vezes pela via do YouTube. Então, eu acredito que hoje mesmo, já não é de hoje, já há tempo, o MMA ter sido o grande esporte para o futuro, não somente do masculino, mas do feminino, porque tem gerado muitos adeptos. E no maior público aqui, eu sei, as mulheres hoje também querem muito a luta, e isso tem sido uma coisa recorrente, principalmente na minha academia, com todas as academias locais, e como você pode ver também, vários atletas indo no cenário brasileiro, mundial, no MMA. Fernandão, as pessoas aqui em Portugal não têm noção da extensão da Team Big. É uma equipa muito grande, cresceu muito, tem muitas academias, muitos treinadores, muitas faixas negras em muitos sítios. E o exemplo é mesmo, a prova disso é quando vocês fazem exames de faixas, um número imenso de gente que se junta. Você consegue ter uma ideia de quantas academias e quantos praticantes ao todo são? Olha, nós temos uma média hoje de atletas, alunos praticantes do esporte. Nós já chegamos à faixa de uns 500, com todas as academias. Aqui só a Big G, né? Tem outras equipes muito grandes também que, que lecionam, né, o kickbox. Hoje nós temos a gente tem um trabalho em Aracruz, nós temos um trabalho em Nova Almeida, que é uma cidade do norte daqui, coisa de 70 quilômetros, outra cerca de 60 quilômetros. Aí temos um trabalho em Guarapari, que é 45 quilômetros aqui de onde estou, né, Vila Velha. E aqui em Vila Velha é a grande concentração do nosso trabalho, né? Onde trabalha eu, trabalha a Bárbara, trabalha a Alane, trabalha o Thiago, trabalha a Anne, né? A Mirella, inclusive, trabalha comigo. Então, a gente aqui em Vila Velha concentra maior a quantitativos de professores trabalhando, atuante, né? Mas no total, a gente está assim, porque antes era mais, né? Nós tínhamos outros professores que estavam conosco, que hoje não estão mais, nosso quantitativo era um pouco maior, né? Hoje a gente não tem mais outras duas academias, outras três academias que tinham com a gente, né? Trabalhavam com a gente antes, então esse número reduziu, mas a qualidade manteve-se, graças a Deus. E faixas pretas, a gente está com a base hoje de uns 14 a 15 faixas pretas, mais ou menos, trabalhando atuante, né? E agora a gente vai para promover mais dois, já promover vamos promover mais três faixas pretas agora no próximo ano. E é um trabalho que a gente tem feito na base, do branca ao preta, que é o mais legal. Acho que é importante salientar isso. A gente ensinou a dar o primeiro jab e a chegar agora para colocar a faixa preta. É o trabalho de ponta a ponta. É uma coisa que nos deixa muito feliz, porque você não só constrói o esporte no indivíduo, mas também toda a construção moral, ética, né? Tudo aquilo que você entende como verdade, tudo aquilo que você carrega, tudo aquilo que você prega, todas as suas convicções e principalmente seus posicionamentos dentro do esporte, com o que você entende que é o correto e o não correto. E ele vem junto com você trazendo dessa essência. Então, basicamente uma cópia do seu trabalho, né, na sua essência. Então, é muito legal, porque eu vou ter o privilégio agora de fazer isso com dois atletas, dois alunos meus que começaram comigo na faixa branca e no ano que vem vão estar pegando a faixa preta. Mas conta aí para nós como é gerir, como é que é o desafio de colocar essa gente toda em sintonia. Gerir essa gente toda, não só o trabalho técnico, as obrigações técnicas que cada um tem que fazer, mas também é uma gerência de personalidades. Olha, a minha vantagem é que eu, sempre fui um bom colega de treino, né? Acho que a parte principal é isso, sabe?
sabe, Atílio? Você respeitar cada um dentro da sua importância e principalmente das suas limitações. Eu acho que você entender a limitação do seu colega e não tentar tirar dele aquilo, às vezes que ele não vai te dar. Ele não vai te dar. Às vezes o cara não vai dar aquilo que você tá precisando, mas o cara do lado vai dar. Mas de repente, juntando os dois, você vai ter aquilo que você precisa. Às vezes o que outro não tem em um, o outro tem demais. Você consegue unir, fazer uma fusão desses dois elementos aí e tornar aquilo que você está esperando. E essa coisa da relação interpessoal, eu acho que foi o grande carro-chefe para eu poder conseguir tocar esse trabalho. Mas o mais importante mesmo é que tem, eu não tenho problema nenhum em falar assim, eu não sei. Eu não sei, quando eu não sei, eu falo, Bárbara, eu não sei, você me ajuda? Ela te ajuda. Eu falo, Leandro, eu não sei, você me ajuda? Ajuda. Ramires, você pode me ajudar? Ô, Gabriel, você pode me ajudar? Cleiton, você pode me ajudar? E eu acho que a humildade de você pedir ajuda não tem problema algum, sabe? Isso não vai te deixar menos líder ou mais líder. Eu acho que isso vai ganhar, acho que eles vão te admirar até mais quando você entende que aquilo ali já não é mais da sua alçada, né? Hoje eu tenho a, ao meu lado pessoas que têm conhecimento absurdo em várias áreas, administrativas, socioeconômica, coisas que a gente acha que é só bater e, né, ganhar e perder, mas não. A construção administrativa, ela gera um monte de coisas, números é coisa muito complicado, planejamento. E aí eu tenho pessoas do meu lado que me ajudam nisso. Aí tem um cara igual o Ronaldo que nem fala muito, mas quando fala só solta informações precisas. Então, né, a Bárbara com essa vivência toda que ela tem, a Mirella também, então todas as pessoas elas vão me ajudando. Então, eu vou de ser bem sincero. O treino propriamente dito é mais fácil, porque de certa forma treinar com quem é bom é fácil, né? Difícil é treinar com quem é ruim. Então quando você tem um bons junto com você, é fácil, você somente dá o norte para eles e eles seguem. Agora, a parte administrativa, eu acredito que o grande X do trabalho não é o Fernando, é o time, né? Não é o Fernando, somos nós. É a Big G, não é o Fernandão, né? Hoje eu sou o porta-voz de uma grande equipe, mas amanhã pode ser outro. E assim sucessivamente. A Big G é um órgão vivo, vamos dizer assim. Ela vai se manter, porque a história do Augusto, ela vai se manter na Big G. Ela vai seguir. Hoje, quem tá falando pela Big G sou eu, mas amanhã pode ser qualquer outro. Então, eu sempre tento falar pra galera é o que o Augusto falava, é o construção em bloco, é um apoiando o outro. É um apoiando o outro, um no lugarzinho, segurando o outro, e o outro vai subindo, eles vão chegando. Eu acho que, Atílio, que acho que o grande barato do nosso trabalho é esse, é essa humildade e essa união que a gente tem, porque ninguém quer passar por cima de ninguém. Todo mundo quer se ajudar, todo mundo tá vendo que é melhor chegar todo mundo de mão dada ou um sozinho, quando chegar lá vai estar sozinho, quando precisar de ajuda, e aí, quem vai estar do seu lado? Então, essa cumplicidade profissional e esportiva que a gente está tendo um para com o outro aqui, eu acho que essa união que tá rolando acho que é a grande resposta para essa pergunta que você me fez aí. Eu acho que eu acho que é o coletivo que faz com que essa administração tenha sido saudável. É a definição do trabalho em equipe, hein? Quando realmente as engrenagens funcionam. Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta. Pronto, estou aqui em Portugal há 6 anos e eu não vejo muita diferença comparando o Brasil com Portugal das dificuldades que um atleta tem dentro do desporto de combate, né? Quando se fala aí do nível profissional. Falando de kickboxing, hoje no Brasil, me corrija, a gente tem apenas assim, uma gala de referência WGP, certo? Fora o WGP, quais são as outras galas e se há, né? E fala pra gente sobre essa periodicidade. Em quanto tempo isso acontece e a dificuldade do atleta brasileiro estar mostrando o seu trabalho dentro do Brasil. Então, hoje no Brasil, a gente consegue trabalhar de forma profissional no kickboxing, no WGP, que é o grande, é o Prime também, Prime Kickbox, e outros eventos de porte menores. O que acontece com esses eventos de porte menores? A agenda deles é escassa, porque eles precisam de verba para poder estar fazendo o evento,
E normalmente eles não têm. Então, às vezes, o evento faz uma edição, duas, e depois para de ter, né? Aqui na nossa cidade, a gente teve o JFC durante um período que englobou kickbox, com Muay Thai, com grappling e MMA, amador e profissional. Mas também, por falta dessa parte financeira, também teve uma queda. Então, a dificuldade hoje do atleta brasileiro é essa falta de evento, né? Essa falta de local para poder você fazer o seu ofício, né? Ter o seu ofício. Aí, o que a gente faz? A gente luta o circuito amador. O circuito amador tem os campeonatos estaduais, né? As copas estaduais. E depois vem o Campeonato Brasileiro, aí vem a Copa do Brasil e os campeonatos amadores sul-americano, mundial e etc. Mas quanto à parte profissional, o kickbox profissional, infelizmente a gente tem poucas oportunidades, né? Poucas oportunidades porque o quantitativo de eventos por, por, por ano é pequeno. O que mais faz evento no ano é o WGP, né? O WGP faz várias edições. Inclusive faz uma agora dia 17 e logo em seguida dia 24. Mas nem todo mundo está escalado para esse evento, né? Esses eventos são os eventos disputadíssimos. Então você tem aí pá, 20 vagas para 2.000 atletas. Então é difícil, né? É difícil o atleta hoje conseguir estar sempre lutando nesses eventos. Aí o que o atleta faz? Ele migra para o amador, luta no amador, luta um evento às vezes de academia, que é aqueles eventos perigosos, que você luta numa academia para poder melhorar o seu Sherdog, para que esse evento grande venha te chamar, né? Então essa é a grande dificuldade. Tem pouquíssimo evento aqui no Brasil, quiçá no nosso estado. Nosso estado, então, tem pouquíssimos eventos mesmo. E quando o evento é em outro estado, normalmente, às vezes, pela dificuldade financeira, eles não custeiam passagem e hospedagem. E aí o atleta, às vezes, tem que desembolsar isso, e o atleta, às vezes, rejeita uma ida a esse evento por não ter como cumprir com essas obrigações de valores tanto de alimentação, transporte e também hotelaria. Bom, Que eu tô como amante, o que eu tenho percebido e acompanhando bastante é o crescimento do Muay Thai, né? Na parte de Galo, né? Então hoje tem o Máximo, né? Organizado lá em São Paulo. Tem uma outra gala que é do Rio Grande do Sul, que está sendo televisionado também. Esqueci agora do nome, não me recordo. Você consegue perceber isso? E hoje, em matéria de eventos, o Muay Thai ele está tendo um crescimento maior? Isso é fato. Eu acredito que a explosão do ONI fez com que os outros também viessem pegando essa, vamos dizer assim, essa visibilidade. Caramba. O ONI veio e explodiu, né? Ficou um evento maravilhoso de se assistir. Para quem gosta de ver luta de verdade, ficou maravilhoso de assistir. Então, esses outros eventos que têm essa possibilidade por ser condicionado a estar trabalhando com Muay Thai, eles vieram já acompanhando, né? Acompanhando toda essa visibilidade que o ONI está tendo. Então, eu vejo isso também, que hoje o Muay Thai, ele está um passo à frente em condições de lutas para os atletas, por conta que eu acredito que seja porque hoje existe um grande evento, que é uma vitrine, e os outros eventos têm como parâmetro esse evento. pois, boa. Vocês têm, eu acho que vocês têm dois atletas, tem a Mirella e outro atleta na LFA, não é? São dois atletas que vocês têm no LFA. Isso. O LFA, diz. Do LFA, na verdade a Mirella está no PFL. Ah, ok. A Mirella está no PFL e no LFA está o Abner, o peso pesado. Porque o LFA serve muitas vezes de ponte de lançamento ao Ultimate, ao UFC, não é? O LFA serve muitas vezes, é quase como o Contenders de série. O LFA serve muitas vezes de lançamento, passaporte, ranking. É um evento mais pequeno que serve como entrada muitas vezes para o Ultimate. Já o PFL não. O PFL já é um evento grande que dizem que paga, numa fase inicial, que paga melhor que
ao UFC, e eu acho que isso também deve depender de atleta para atleta, o tipo de ranking é que tem ou não, mas o PFL já quer entrar na guerra do UFC, já quer ali concorrer pelos espectadores, pelo número de audiência, pelos nomes. E a minha pergunta era essa, era se você conseguia ver, se conseguia perceber se em breve podemos ter representantes da Big no UFC, que é a grande monta. Na verdade, é, a nossa intenção sempre é essa, né? Chegar no maior palco possível, né? Essa sempre foi a nossa grande escalada, né? Hoje, em matéria de performance por evento, o Ramires, que é o 61, é o que tem tido o maior número de participações em eventos e tem deixado maiores lutas, assim, maiores participações, onde ele performou bem. Mas como a gente tem um peso pesado, e o caminho do peso pesado é mais curto, né? Para um evento de grande porte, porque nós somos carentes de peso pesado, né? No Brasil, né? O Brasil é carente de peso pesado. Mas é mundial, acho que é mundial. Não há muito peso pesado mesmo pelo mundo todo. Né? E o caminho do peso pesado é mais curto para o UFC. Hoje a gente tem o Ramires, que é 61, que é difícil pra caramba. Pô, você chega na academia, tem 25 61, 65, 70, é o que mais tem. Então, pro Ramires, mesmo ele sendo um cara muito talentoso, eu acho que pra ele fica um pouco mais difícil. Mas o Abner no caminho é um pouco mais curto. E, cara, Mirella, é aquela história. Se a gente conseguir um dia uma entrada para um evento que alguma pessoa que seja ligada ao UFC visse, porque ela tem um empresário, que é o Bernardo, que ele tá também com atletas no UFC, mas para isso ela precisa melhorar o share doc dela. Mas a gente tem três atletas que com possibilidade de chegar. Mas aí depende muito também do desempenho deles por agora, porque o UFC é share doc. Se você não tiver com uma sequência de vitórias e boas vitórias, ou uma vitória que seja avassaladora, você não trai o interesse do matchmaker, entendeu? Então é importante que esses atletas que tenham condições de chegar lá façam os seus trabalhos daqui para frente de maneira grandiosa, altos espetáculos, fazer lutas eletrizantes, se preciso, lutas sangrentas, para que o evento consiga atentar os seus olhos para eles. Então, esses três atletas hoje é, me- em me- eh, na, no tempo real, são os atletas que têm a possibilidade de chegar. Ô, Fernando, e aproveitando essa tua fala, tu não acha também que a rede social do atleta não dá também aí uma ajuda nisso? Agora você tocou um assunto que a gente tem conversado muito aqui. Aí vem de encontro aquela fala do cara que se vende bem, né? O cara que tem um bom editor, que tem um bom videomaker, né? A gente tem até um rapaz aqui que faz um trabalho maravilhoso e a gente tem tentado melhorar de todas as formas, principalmente os vídeos e as fotos do nosso trabalho. Por quê? Tem uma frase que fala, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Então, fazer ser visto é muito importante. Então, ter uma rede social ativa, atuante e que descreva exatamente quem você é e como você é, isso, e de forma atrativa, isso é bem importante. Então, nós estamos tendo esse cuidado também para a rede social, porque uma rede social bem feita, ela é uma porta aberta para uma observação mais detalhada e um interesse futuro. Sem dúvida, sem dúvida. Mas puxando um bocado atrás, nós já tivemos a Bárbara no Rising, no tempo do Guto, né? Nós já tivemos a Bárbara no Rising, que lutou muito magoada com a Gabi Garcia e voltou-se recentemente a falar da Revenge. Acho que agora está um bocado fora de questão, porque a Gabi Garcia acho que assinou agora um contrato de 1 milhão de euros para lutar com o Craig Jones. Não sei se isso vai acontecer ou não, até porque o cara está sempre lá com zoeira com ela. E não sei se vai ser essa luta de gato entre eles dois ou não, mas será possível voltar a acontecer a luta da Bárbara com a Gabi? Na verdade, a gente
estava em camp, né? Aguardando esse momento. Ia acontecer no mês de fevereiro. A data já tinha sido feita, já tinha feito os posts. Eu acho que vocês chegaram até a ver alguma postagem da luta. E realmente houve o acerto da luta, houve o contrato, houve tudo para poder a luta acontecer, mas não houve o comparecimento da atleta, da Gabi, né? Mas a gente quer essa luta novamente, a gente tem interesse nessa luta. Essa luta não é uma luta que a gente não descartou, né? É uma luta que a gente não descartou. Mas depende mais mesmo da Gabi, porque se ela dizer que sim, a gente está em condições total de fazer o camp correto para estar enfrentando. Mas é como você falou, ela tem uma oportunidade agora de melhorar a situação dela pela bolsa, né? Uma luta que vai gerir um ganho financeiro para o atleta muito bom. Então, de fato, hoje, na atual situação agora, pouco provável que isso aconteça, mas eu acredito que mais para frente pode ser que Que organização é que queria organizar a luta? é a CFC, Centurion. Ok. Começou, eu vou tocar aqui num assunto que é um bocado sensível. Começou muito com atletas primeiro americanas a fazer isto, agora recentemente algumas brasileiras mais conhecidas, atletas femininas que começaram portanto, num encaixe financeiro, na tentativa de ganhar mais dinheiro, começaram a vender OnlyFans, conteúdo mais privado. Você como mestre, também um bocado, o mestre é sempre um orientador da vida pessoal da atleta, da lutadora como pessoa. Como é que você se consegue posicionar em relação a esse tipo de conteúdo? Então, eu sempre falo para os atletas o seguinte, você, você quer ser visto como? Qual é a visão, qual é a imagem que você quer que olhem para você? Como profissionalismo ou como uma mercadoria? Então, eu sempre falo muito isso, porque se você quer ser um profissional, você tem que se comportar como tal. Agora, se você quer ser uma mercadoria de venda ou de troca, aí você se expõe de uma forma que não seja concernente ao que você é, atleta, né? Ah, uma, ter uma rede social com as fotos mais bonitas, eu achei ok. Mas eu acho que você fazer uso dessa a nível financeiro, eu acho complicado quanto atleta, porque pode ser que o interesse de uma busca por esse atleta não seja pelas características profissionais dela, e sim pelas características físicas. Então, isso é uma coisa complicada, porque abre precedente para que o contratante, né, a pessoa que acha que é o contrato, ter outros tipos de planos. Não estou dizendo que já aconteceu, mas outros tipos de plano, é a minha visão. Então, eu acho que o atleta, principalmente o atleta feminino, ela tem que tomar muito cuidado, porque todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Então, ela tem que entender o que vai ser o mais importante para a carreira dela quanto atleta, né? Então, é uma situação que eu sempre falo, você quer ser vista como uma grande atleta ou como uma grande mulher? Então, acho que esse é o grande divisor de águas na hora de você usar a sua internet ou sua rede social, para que sua rede social não confunda os interesses por você, porque senão isso pode trazer problemas futuros, porque a internet, ela vai ficar para sempre. Então, o que tiver ali e uma hora vai ser achado, né? A internet não esquece. Isso que vai esquecer, vai estar lá. Você vai digitar o ano e vai estar lá. Então, assim, o que é bom fica e o que é ruim também fica. Então, acho que essa é a grande fala que eu tenho para as atletas. E graças a Deus, por agora a gente nunca não teve mais esse problema. A gente já teve atletas que trabalhavam, mas assim, muito antes desse trabalho tomar esse formato. Mas isso é uma coisa que hoje não temos e graças a Deus não tivemos nenhum tipo de problema até então, né? Mas é uma coisa que já teve na equipe e eu conheço outras pessoas também que já teve também. Mas a minha fala é essa: como é que você quer ser visto? Como um grande atleta ou como uma grande mercadoria a ser exposta para poder ser consumida? Então, assim, eu vejo muito dessa forma. Mas graças a Deus, eu, Fernando, não tô tendo esse problema. Graças a Deus.
Olha, e esta. Desde Daniel. Como diz a frase, né? Muitos sacrificam o resultado a longo prazo em função do curto, né? Às vezes por conta de grana, não pensa lá na frente, né? E é como tu falou, é um legado que vai ficar, que, isso pode manchar todo aquele trabalho que você fez durante 10 anos dentro do esporte pode ser manchado aí por uma questão de uma fase na vida. E agora, como tudo é vendável e como tudo parece que é espetáculo, como é que vou fazer aqui assim um cenário, uma hipótese, um cenário, um filme, vou fazer aqui um filme de Hollywood. Fazia uma boa proposta de cassete para o Fernandão lutar com um youtuber. O Fernandão lutava ou não? Luto. É dos meus, Atílio, ó. Luto, eu treino todo dia, Tilho. Eu todo dia tenho 3 filhos, cara. 3 filhos. Ajudo pra caramba a minha esposa, a profissão dela. Cara, é lícito, não é errado, né? Se o cara me chamar pra sair na mão, dentro das regras, tô dentro. Tô dentro. Aí isso vai me ajudar financeiramente. Vou poder dar uma condição financeira melhor à minha família, aos meus filhos, sabe? Melhorar o meu trabalho. Tranquilo, sem problema algum. Sai na porrada? Vou sair na porrada de graça. Valendo absolutamente nada. Sair na porrada aqui na academia. Pô, se o cara um dia me chamar pra sair na mão no grande evento, cara, eu vou e vou treinar pra caramba pra ganhar, não vou pra fazer a apresentação, vou pra sair na porrada mesmo, dar o que o público quer. E se isso reverter isso de forma financeira boa pra mim, vai ser maravilhoso, porque eu vou poder dar uma estrutura melhor à minha família, principalmente educacional pros meus filhos, que é uma coisa que eu sempre almejo, porque não tive, então hoje eu quero dar pros meus filhos. Se isso acontecer, aceitaria na hora, na hora. Vocês aí no Brasil têm esse evento que está a ser muito falado, que é como é que é? Fight Music Show, exatamente. E agora começou com uma categoria. Primeiro começou com youtubers, depois começou com youtubers com lutadores, o Pau sempre envolvido. Depois meteu outros lutadores aposentados e agora é bodybuilders contra bodybuilders. E aí complica, né? Fica feio. Não, pô, eu agora vou até dar um adendo nisso aí. Engraçado, né? O Popó já lutou pra caramba, precisou participar de um evento desse pra ganhar dinheiro. Yeah. O cara já ganhou de todo mundo. Essa coisa do bodybuilder aí, cara, é engraçado até ver, né? Porque É muito mal. eu prefiro, sabe o que? Assim, a minha visão, você ir lá, pegar um grande treinador e outro grande treinador e falar, olha, vamos botar essa luta pra acontecer? Porque os caras já não estão mais no hype de luta. Pô, faz os caras ser oportunizado, sabe? O cara tá ali com a academia dele ali há um tempão. Pega um cara aí da Nobre Arte aí, bota 2 caras aí pra sair na mão. E os caras ganham dinheiro, sabe? Os caras ganham uma grana legal. Os caras fazendo o ofício dele. Junto disso aí, pode colocar essa rapaziada pra sair na mão? Beleza, bota os caras lá, os youtubers e os bodybuilders. Mas por que também não bota o cara ali que já formou tantos atletas, mas ainda tem aquela chama acesa ali no coração dele pra trocar uma luvinha? Bota um round mais reduzido, sabe? Eu acharia legal, eu acharia uma coisa que venderia e daria uma honra também, né? O cara que formou tantos outros atletas, pô, tem caras aí que treinam até hoje e já formou vários outros campeões. Você imagina só, você viu um cara lá que te formou quanto atleta, a oportunidade dele ganhar uma grana e você de repente tá lá no corner dele ajudando o cara que te formou quanto atleta. Poxa, é uma coisa maravilhosa. Então, assim, sendo lícito, tá tudo certo. Agora, quando é desleal, não acho legal, não. Quando é desleal. Eu consigo ver, por exemplo, a Bárbara, que é pesada, né? A encher de porrada esses bodybuilders todos. Pois é, botar aquela pouca contra a Bárbara, contra a Mirella, vai matar. Vai matar. Se a Mirella ou a Bárbara pegar uma dessas youtubers aí, vai enfiar a porrada. Vai derrubar na primeira, entendeu? Vai derrubar na primeira. Essa disparidade de categoria, por exemplo, esse menino aí, o Whindersson, ele treina, né? Ele treina, é um cara que manda bem e tal. O Jake Paul lá, o cara tá nocauteando todo mundo. Vai pegar um cara
esses bodybuilders aí, pô, você vê que os caras não sabem. Infelizmente, eles não sabem. Eles podem até querer, mas não sabem. Teve lá um, eu não sei o nome deles, eu não conheço. Teve lá um que dava socos assim com as duas mãos. Mas só foi que vai. O nome dele na é Pobre Louco. Então, é engraçado, é engraçado, assim, nada, pô, o cara quer fazer, beleza. Mas, pô, pelo menos tenta fazer um negócio mais bonitinho, faz um negócio mais certinho, treina certinho, faz alguma coisa mais agradável, porque senão fica aquela coisa feia. Fica feio, fica estranho. Que eu vi, um que tá se dedicando, que talvez melhore de nível, é o Rephysique. Isso, eu vejo que ele tá indo buscar, você vê que ele gostou. Então, provavelmente as próximas apresentações dele traga, né? E ele tá puxando, ele fez um sparring lá com o nosso medalhista lá, o não, o medalhista. Não, com o que lutou com Conceição. Ele faz vídeo também no YouTube. Falcão. Esquiva. O Esquiva. Tava aqui o Falcão, mas tava. Eu vi ele fazendo sparring com o Esquiva lá, e o Esquiva deu umas puxadas dele lá. Então, assim, é legal que no meio disso, alguns acabam levando até a sério, né? E outros é mesmo só entretenimento, é só de passagem. Então, diante disso aí, Daniel, o Rephysique, ele tá treinando a Vera. Ele tá treinando mesmo, tá melhorando, tá evoluindo. E isso é legal, isso é muito legal. O Whindersson mesmo é um cara que começou no boxe pra ele Salvo não me engano, por conta de depressão. Depressão, o Whindersson começou por depressão, se apaixonou pelo esporte, hoje ele se movimenta bem, faz umas lutas legais e tal. Então, assim, quando o cara vai pra luta, pra aprender mesmo a luta, é legal, esse Rephysique melhorou demais. E ele tem dificuldade ainda, porque ele tem muita massa muscular, né? Então isso atrapalha a movimentação do cara e ele tem dado uma melhorada legal. Então quando é desse viés aí, eu acho legal pra caramba. Agora quando o cara dá soco duplo, já pô, aí não dá, né? Aí vai ficar igual aqueles eventos lá americanos, não tem? Como que é o nome daquele evento lá que cara, finge que tá batendo, eu não sei como aqui não tem público, é uma coisa tão o a luta livre. Cara, aí tu vê que tem gosto pra tudo, né? Porque aquilo eu não consigo assistir 2 minutos, aquilo é ridículo. Um monte de palhaço em cima lá, pulando pra lá, pra cá. Mas lá meu irmão, aquilo é desporto milionário, eles são pagos a peso de ouro, os atletas são pagos a peso de ouro, aquilo é como se fosse uma telenovela, aquilo é uma história, uma telenovela, eles criam uma história, uma telenovela com porrada. Pronto, uma telenovela com porrada. É o que os americanos fizeram. Ontem, como eu falei, né? Tem gosto pra tudo. Tem gosto pra tudo. E os caras são muito bem remunerados, tá? O público lota os ginásios. Não, antes da gente arrancar aqui já para a parte mais final, aqui uma reflexão que eu vou perguntar, que eu muitas vezes penso no assunto, que é, embora os atletas de leste são muito fortes, normalmente os europeus, de forma geral, são muito técnicos, os americanos é para onde todo mundo quer ir lutar, mas a nível mundial e a nível de luta de forma geral, MMA, Jiu-Jitsu, Muay Thai, o Brasil continua a ser o grande celeiro e o grande produtor do país de lutadores. Por quê? Eu acho que é pela variedade de migrações. Eu acho que eu acho que o fato de o brasileiro ser muito mestiço, né? Isso ajuda também ao cara trazer, querendo ou não, no seu DNA, uma herança de algum lugar da sua paternidade, dos seus avós, da sua árvore genealógica, né? Todo brasileiro, quando ele é habilidoso mesmo. Ele é muito enjoado, né? E tem uns caras que têm uma essência de qualidade que você não sabe de onde vem. Tem cara que faz coisa errada e que dá certo. Poatan, por exemplo. Todo esquisito, mas onde bate, mata. E aí, vai explicar? Mas o Brasil, ele realmente é um celeiro de talentos, é uma terra frutífera, é uma terra boa,
para a qualidade esportiva em todos os esportes. Todos os esportes, o Brasil sempre renova os seus atletas em todos os esportes. De vez em quando aparece um grande pugilista, aparece um grande garoto do jiu-jitsu. Agora apareceu esse Mica Galvão, o garoto é um monstro no jiu-jitsu, e vai aparecendo outros tantos, né? O que me deixa, assim, às vezes um pouco complicado, perplexo no meu pensamento, é que a nossa mídia atrapalha muito o crescimento desse atleta também. A mídia brasileira é uma mídia que atrapalha muito a evolução desse atleta. Porque, por exemplo, se o atleta hoje ele se fecha para ser mais profissional, ele é tido como um cara snob, um cara prepotente, um cara que não quer se relacionar com o meio social, mas o cara é focado, o cara só quer fazer o trabalho dele, né? E aí o cara vai se perdendo, às vezes, na mídia por conta dessa insistência, às vezes, do brasileiro. O brasileiro trabalha pouco. Porque é muito talentoso, trabalha pouco. Aí aquela velha frase, né? O inimigo do talento é o trabalho, porque normalmente o cara que é muito talentoso trabalha pouco. Então, eu agrego essa qualidade individual do brasileiro pela forma de sermos muito mestiços, de sermos de vários locais, né? A paternidade, a árvore genealógica nossa, ela é bem extensa. E, cara, nós vivemos num país que é muito bom. O sol é bom, a água é bom, o mar é bom. Aqui não tem terremoto, aqui não tem aqui não tem nada, cara. Aqui é bom demais. Tudo que você planta dá. O solo é bom, o mar é bom, sabe? A natureza aqui é maravilhosa, aqui todos os nutrientes a gente tem próximo de casa, né? Então a gente é um país privilegiado, né, territorialmente. Temos um qualitativo de alimentação aqui muito boa. Temos tudo que a gente precisa. E acaba que isso favorece um pouco a gente também. Se favorece. O Brasil é litoral, então você tem sempre uma praia, você tem sempre isso, então você tem sempre uma qualidade de vida melhor. Porém, o brasileiro tem essa dificuldade de ser profissional, de ser comprometido, compromissado, né? Se você pegar um garoto hoje e falar que ele tem que treinar, tem que ficar treinando durante 6 horas, ele vai falar, tá, não vou não, não vou não. Se você virar para um garoto e falar que ele tem que treinar em 3 estágios, ele não vai, entendeu? Se você pegar um garoto hoje de qualquer lugar da Ásia, ele já faz isso naturalmente. Ele já faz isso naturalmente. Se você pegar isso um garoto da Europa, ele já faz isso naturalmente. Mas isso é um problema do Brasil. Isso é um problema do Brasil, que essas responsabilidades com cronograma de horário, cronograma de treino, isso é uma coisa que atrapalha muito. E se o cara hoje chega num patamar a nível da mídia, da própria imprensa querer que ele apareça, e ele se isole, ele aí tem problema com a imprensa. Então, automaticamente, o cara, quando ele é muito bom aqui, ele tem que ser um cara midiático. E isso atrapalha, às vezes, o bom rendimento do cara. E aqui também tem isso também. Se o cara ganhar, todo mundo perdeu para alguém, ele perdeu o valor. Você acredita que no Brasil o atleta, para ser reconhecido e para ter mais mídia dos meios de comunicação mais normais, especialmente dos canais de televisão, ele tem que ser da mesma com a política, se não for apostolado? Ele tem que se expor. Ele tem que se expor. Se o cara tem que se expor, que o cara tem que ser um cara que tem que saber as palavras que ele vai usar. Ele não pode falar de qualquer jeito. Ele não pode ter uma linha de raciocínio engessada. A palavra hoje, no Brasil, o cara tem que ser articulado para poder ter uma vida, não vou falar uma vida mais fácil, mas menos dificultada na sua caminhada. Aqui o que você fala pesa muito. Aqui, muito mais do que você pesa muito mais do que você fala na rede social do que você faz no seu dia a dia. Ok. Então o peso político também pesa isso. Muito grande, muito grande. Eu sou o tipo do cara que eu tenho minhas opiniões, eu até brinco, né? As minhas opiniões são minhas, então por isso que ela fica pra mim. Eu nem abro, porque é muito complicado. Numa conversa informal, até me proponho a colocar as minhas ideias.
Mas quando o assunto é internet, porque a internet, ela não tem dono. Você soltou, ela ficou. É a coisa da foto, né? Jogou na internet, ela perdeu o dono. Então a fala também. Então tem que ter muito cuidado com o que fala, tem que ter muito cuidado com o que se expõe, como se expressa, porque isso pode atrapalhar, fechar portas para você que de repente não vão abrir nunca mais, né? Então, no Brasil, especialmente, a mídia, tanto ela via rede social quanto ela por reportagem, o atleta hoje ele tem que estar bem sucinto nas suas palavras, tem que saber muito bem como ele vai falar. Se possível, ter alguém para poder estar orientando, porque se ele falar da própria cabeça, às vezes ele vai se perder e pode até se complicar na sua trajetória quanto atleta. E hoje em dia as pessoas estão extremistas, né? Hoje ninguém consegue mais dialogar. Como tu falou, antigamente você dava a tua opinião, outro dava a dele, acabou, eu concordo, não concordo, penso assim, legal, a vida de segue. Hoje não, dependendo do que tu fala aí, de que lado você tiver, tem irmão deixando de falar com o irmão, tem porta se fechando com algumas pessoas por conta de ideologia. Isso não faz mais sentido. Então faz sentido como tu falou. Tipo, o atleta quando tá crescendo, é melhor ele ficar, ó, neutro, de bico fechado. Aí depois que já atingiu o patamar e já ganhou seu público, aí ele pode até se arriscar em se expor. E eu até brinco, eu falo assim, tem que ter um período de mudo. É o período que você está em crescendo, você fica mudo. Você só sorri, abraça, tira foto, faz o seu trabalho. Aí, quando você chega numa fase que você pode falar, você fala, mas também fala com cuidado, né? Fala com cuidado. É importante falar, se às vezes o atleta que não tem essa segurança de falar alguma coisa, chama alguém que saiba. Se todo mundo tem um cara que é bom de conversar, né? Chama o seu amigo e fala assim, cara, tô pensando em escrever isso aqui, o que que você acha? Aí o cara fala, rapaz, isso não é muito bom, procura a fonte, vê onde tá, em que lugar você vai falar, se vai atingir alguém. Hoje os mecanismos de informação te deixa toda a sua informação a seu dispor, né? O celular hoje, tudo que você joga no Google aparece, então muito cuidado com as palavras que vão ser colocadas. Então, aqui no Brasil, é muito importante o atleta, né? Sendo ele mais moço, miúdo, né? Como vocês falam, mais miúdo, ele saber exatamente como ele vai se portar diante de uma internet, porque isso pode ser prejudicial para a carreira dele. Um exemplo disso, rapidinho, Tiro. Só um comentário. Eu até compartilhei, depois eu apaguei, porque eu confesso que eu acho que falta da minha parte buscar a fonte, né? É uma polêmica dos Jogos Olímpicos, da boxeadora lá, que alguns estão falando que ela é homem que se identifica como mulher, mas agora já tem uma nova versão que não, que ela é uma mulher, a famosa, a antiga hermafrodita, né? Quando você tem os dois sexos, né? Então tem um cromossomo maior. E aí agora tá essa dúvida aí. Ela é hermafrodita ou ela é uma pessoa? Só que a internet, o vírus jogou, explodiu, e a gente tá aqui agora sem saber o que realmente aquela atleta é. E é complicado. Também tu também estás numa fase mundial que esta agenda woke, esta agenda muito sexualizada, até muito empurrada por dentro das casas das pessoas, esta agenda woke, põe-te em estado de alerta logo automaticamente. Aos primeiros sinais, já identifico todo mundo, aos primeiros sinais todo mundo já identificou e estava a identificar a atleta Argelina como uma atleta trans. Não é contra os trans, é que eu acho que todo mundo já está a ficar cheio de me levar com a constante, está sempre a comer essa informação, sempre a comer essa informação, passa partes do princípio logo que ela é uma atleta trans. E agora surgiu essa situação que me disseste, agora vêm outras informações dizer que ela não é, que é uma condição de nascença, etc, etc. Daniel, vai saber agora o que é e o que não é. Tu não sabes, cara. Mas todo dia alguém está falando, hoje é o problema da internet, né? Hoje é muita informação e a gente fica aqui, e aí ou não é? Vou, não vou, é complicado. A responsabilidade que a gente tem que estar aqui hoje, né, de estar conversando, qualquer coisa que a gente fala aqui hoje, para alguém tirar de contexto e jogar aí mundo afora, até se explicar que não, a gente estava brincando, aquilo foi uma situação que aconteceu, não estava... É complicado. Difícil.
Fernandes, de futuro, agora, novos projetos, quais são os atletas que tu tens aí em vista que achas que vão dar o salto grande? Eh, Coisas assim, recentes já, novidades. Ou as braba. A gente tem aí, hoje oportunizado e já projetado, né? A Mirella, e agora a gente vai com o Abner pro K1, né? Nós vamos pra um GP aí duríssimo, né? Duríssimo, 8 homens no GP, vai tudo peso pesado, um GP duríssimo, 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 onde a gente vai encarar nomes como Guto Inocente, Ariel, Machado, Braddock. Ai, É o K1 lá que tá sendo divulgado, né? isso, esse aí mesmo. Eu vi o cartaz. Então, o nosso atleta Abner vai estar, né? Vai ser um dos pesos pesados a estar participando. E tem a Mirella. Eu tô com umas meninas aqui a começar. Eu tenho uma moça aqui que luta no peso leve. Ela é muito forte, muita força física, muita explosão muscular. Ela tem aquele corpo próprio para o MMA, aquela isometria diferente, né? Uma menina que já treina parte física há muito tempo, e a gente está trabalhando ela, mas estamos engateando com ela ainda, né? Estamos ainda aprendendo um pouco da parte do chão, estamos fazendo ainda aquela escolinha, né? Acredito que daqui a 1 ano e meio, no ano a gente vai colocar ela para fazer os eventos de MMA amador, mas acho que para poder galgar ela a lugares maiores, 1 ano e meio a 2 anos ela já vai estar pronta. Ela tem idade para isso também, que é o mais importante, né? Ela tem idade para isso. E que é a Kedman, o nome dela é até diferente, Kedman. Essa menina eu aposto muito nela, eu vejo um potencial nela na luta do MMA e na luta em pé. Na luta em pé hoje, masculino, a gente tem o Abner, né? O Abner, peso pesado, mas a nível para correr mesmo, o cenário brasileiro, que quiçá mundial, o homem ainda não apareceu aquele cara ainda aqui pra gente falar, esse aqui vai dominar o mundo na porrada, né? Aquele cara que você fala assim, esse aqui é diferente. Chegou umas jogadores talentosos e tal, mas ainda não com aquele diferencial a mais, aquela essência, mais aquele toque de refinado para poder chegar numa luta e saber sair de uma situação mais difícil, mudar um jogo, e sentir um golpe e trocar de base, fazer uma sequência mais aguda, romper jogo do seu adversário, jogar de encontro, dar passo ao lado, enfim. Ainda não apareceu esse cara ainda para mim, não. Ainda a minha aposta hoje, principal, é essa menina, porque os demais já são conhecidos. A Bárbara dispensa comentários, né? A Bárbara, ela A Bárbara teve cá recentemente, no Algarve, que fizeram o Campeonato do Mundo da UACO. E ela teve no Algarve, no Sul. Teve lá no Sul mesmo. Está a fazer 1 ano até que ela foi isso. Ela esteve lá no Sul, até estava bom tempo, apanhou bom tempo. Uma zona muito boa de Portugal, uma zona muito de praia, tudo muito bonito. E ela esteve lá que eu vi ela. Quer dizer, foi lá mais uma vez, ela mais uma vez, que a UACO um dia põe um quadro da Bárbara. não, a Bárbara, assim, é difícil eu falar da Bárbara, porque Bárbara, ela é minha amiga, né, cara? Bárbara é minha irmã que o esporte me deu, né? A Bárbara e o Shrek são duas pessoas que entraram na minha vida de um jeito absurdo. O Shrek também é um cara, pô, meu irmãozão. Dividimos já até o mesmo teto, já moramos juntos, já dividimos despesa, vamos lavar roupa, fazer comida. É um cara que mora no meu coração, amo demais. A Bárbara é a irmã que o esporte me deu. Eu tenho mais intimidade com a Bárbara que com minhas irmãs, é uma coisa absurda, né? E, cara, o que eu espero muito da Bárbara hoje é que a gente consiga tomar de novo o cinturão, né? Pegar de novo o cinturão do WGP, né? Fazer mais umas grandes lutas e que a gente consiga resgatar, por exemplo, para mim,
hoje, com a Bárbara, pegar o cinturão do WGP de volta é o principal, porque seria pra mim, acho que a cereja do bolo, né? Porque o Augusto conquistou e eu pegar de volta, sabe? Seria falar assim, ó, dá isso aqui, que isso aqui é nosso, foi o Augusto que conquistou, então tem que ficar com a gente, sabe? É uma coisa que tá no meu coração, e a Bárbara sabe disso, mas é uma coisa que a gente vai trabalhar. E novos talentos, a gente tá buscando. Definitivamente, a gente ainda não tem aquela grande estrela aqui de, de projetar para o futuro, ainda não apareceu. Tá aparecendo grandes atletas bons e tal, mas aquele cara que você olha, ou aquela menina que você olha e fala assim, essa aqui vai, vai girar o mundo, ainda não apareceu. De repente está aqui e ainda falta amadurecer, certo? Ainda tá aqui, não falta. Eu ainda não tenho o, o, o olhar do Augusto, que ele falava assim, o cara tava batendo manopla e falou assim, ó, você vai ser campeão do mundo, e o cara era. Isso aí não é RD, não. Daniel, chuta aí. Quer chutar tu? Só para encerrar aí, fala uma história engraçada aí para nós, vai. Vamos ver se dá tempo aqui, mas dá assim, tanto tempo aí no desporto, uma situação assim que tenha marcado assim, você fala, não aconteceu isso. Num ginásio, dentro de balneário, evento, tu chega, alguma coisa aí ligada aí ao desporto, uma história com o Augusto, uma cena aí, uma piada. Cara, uma história com o Augusto, como sempre, né? Uma história com o Augusto, né? Cara, Augusto, quando a gente viajava, sempre tinha alguma confusão acerca de alimentação, quarto. Ele tinha sempre uma coisa para poder arrumar problema, né? Sempre arrumava um problema com alguma coisa. Que você conhece ele, né? Ele sempre arrumava alguma confusão e tal. Aí teve um evento que foi muito massa, muito massa. A gente estava num local chamado Colatina, né? E aí tava tendo uma luta de um atleta nosso com um do atleta local, e nosso atleta deu um vareio, sabe? Acabou com o outro atleta. Aqui a gente fala que não viu a cor da bola. E aí foi aquele vareio. E a gente na arquibancada, torcendo, fazendo aquela bagunça e pulando e tal, e gritando, aquela coisa toda. Aí o atleta e o treinador do atleta, adversário, não gostaram do resultado final da luta e foram pra cima do Augusto. Cara, nós pulamos o alambrado, descemos em massa pra cima dos caras. Ele virou pra trás e falou assim: todo mundo pra trás, senão ninguém entra na academia. Rapaz, nós freamos assim, ó, e voltamos correndo pra arquibancada. 2 dias depois, 2 semanas depois, o Shurek tava lutando. Aí o Shurek tava lutando, tava perdendo a luta feio. Aí quando ele veio pro corner, aí Bárbara foi dar água pra ele, aí ela gritou: se você der água pra ele, você vai ver. E falou assim: se você não ganhar desse cara agora, você não entra nunca mais na minha academia. E você não vai tomar água também, não. Deu 2 tapas na cara dele, aí acordou e nocauteou o rapaz. Eu dou ódio mesmo. Ele deu 2 tapas na cara do Shurek e falou assim: não dá água, e xingou ele. Dá esses filhos de. E você não entra mais na minha academia. Rapaz, Shurek voltou, nocauteou o cara. E a gente riu demais. Bárbara desceu assim, toda sem graça. Falou: eu não quero apanhar, não. E nesse ímpeto dele, nessas coisas dele, nessas roupanças que ele fazia, ele fez isso um dia, acabou que. E outras tantas, cara. Se a gente parar o dia para conversar. Histórias dessas que a internet não permite contar. Que você gostar muito. O Augusto foi para mim, é para mim, é a melhor pessoa que eu conheci na minha vida. Ele me ensinou uma coisa: que o homem tem que ter palavra, o homem tem que sonhar, porque você só tem uma vida e você tem que viver o seu sonho. Você tem que acreditar. Eu tenho tatuado na minha. Aí, Caiu. vai dar o telemóvel.
Vai dar um meme já vai dar um meme. nas minhas costas, em inglês, believe, que ele falava que a gente precisava acreditar nos nossos sonhos. E eu falo para os meninos, se você não acredita, acredita em mim, cara. Acredita no que eu acredito, porque eu acredito num sonho de ser um grande treinador, de levar esse time a lugares grandes, de manter o legado. E eu não quero que o nome do Fernando seja evidenciado. Eu quero que o Big G seja evidenciado. Eu quero que essa equipe chegue longe. E o nome do Augusto nunca vai ser esquecido. Onde eu estiver, eu vou carregar o nome dele. Ele é a pessoa que eu não quero nunca esquecer na minha vida. Eu não quero nunca deixar de lembrar o quanto ele foi importante para mim. E, como ele disse, né, nunca vou parar. Porque ele fala, parar é o mesmo que morrer. Sempre em frente. E é isso. E ele está a tomar conta de nós, certeza, e orgulhoso pelo caminho que nós estamos a fazer sempre. E, Fernando, muito obrigado. Muito obrigado por esta partilha para nós, diretamente do Brasil aqui para Portugal. Nós agora vamos trabalhar isto, vamos fazer as peças todas. Daniel. E eu acho que, pronto, você encerrou com as melhores palavras. Não conheci o Augusto Nasser pessoalmente, vi ele nos bastidores, em cima dos rings, quando assisti o WGP e algumas outras galas, mas o que vocês trazem dele é muito positivo. Então eu ia pedir para tu encerrar, mas eu acho que tu encerrou da melhor forma. Só agradecer. Obrigado, Fernando. Todo sucesso aí do mundo. Obrigado, pessoal. Procurem aqui o Fernando nas redes sociais. Bom treinar para a academia dele. Quem estiver no Brasil, não perca a oportunidade de ir visitar a Big G. E aqui no canal, pessoal, façam like, sigam o Instagram, façam like do YouTube para ajudar e apoiem os nossos atletas, apoiem os nossos heróis e façam o favor de ser felizes. Abraço muito grande a todos. Obrigado, Fernando. Muito obrigado.